E isso é que pode resgatar muitas gerações quase perdidas que nós temos aqui no nosso município. Eu trago aqui, em nome do prefeito Rafael Diniz e da presidente da Fundação Cristina Lima, um abraço solidário, caloroso a todos vocês, integrantes do curso, e espero que nós tenhamos, ao final, prestado um serviço de divulgar a nossa terra para os nossos conterrâneos. Eu tenho certeza que será um grande sucesso o curso. Muito obrigado a todos e boa tarde. Fernando, você nunca mais vai esquecer onde a Adélia Prado foi, porque parece que você é Divinópolis. Você é divino, a cidade é Divinópolis. Divinópolis. Muito obrigado, presidente. Gostaria de passar a palavra aqui para o Carlos César, por favor. Carlos Freitas, desculpa. Tá. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a essa parceria entre a Câmara Municipal, através da EMUGLE, e a Fundação Cultural, através do Arquivo Público, e nós propusemos esse curso e teremos outras atividades à frente, que eu acho que é importante que nós divulguemos não só fatos sobre a nossa história, como também divulgar as instituições que aqui mantêm, as instituições de memória que aqui mantêm acervos que podem ser muito utilizados. Vai ser uma boa experiência esse curso. Eu estou aqui com o professor Sofiati aqui do meu lado. Nós vamos começar já a falar sobre esse passado tão rico que engrandece a todas as pessoas que aqui nascem e aqui vivem. Certo? Muito obrigado e um agradecimento especial ao apoio que a Câmara Municipal tem dado a essas atividades e também às demandas que o arquivo tem indicado. Muito obrigado a todos pela presença. Eu vou deixar aqui vocês bem à vontade, agradecendo novamente. Veja ali o Vilmar Rangel, o Genilson. Eu esqueci o nome do senhor, mas lembro do senhor aí, o senhor Nilson Macedo. E agradecer a todos por estarem aqui conosco. E, se Deus quiser, outros cursos como este, como o Carlos Freitas falou, irão acontecer com o maior prazer nessa casa. Então, eu deixo aqui, nas mãos do Arthur, do Carlos Freitas, do Fernando Leite, essa missão aí de conduzir esse curso, que seja profícuo e que a gente possa, em próximas oportunidades, estarmos juntos novamente com outros temas relevantes para a nossa cidade. Muito obrigado a todos aí, bom curso para vocês, que Deus os abençoe. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito ao Carlos Freitas e às pessoas que trabalham no Arquivo Público por terem lembrado de mim, que já estou fora de sala de aula há 8 anos, e é um prazer muito grande voltar a exercer essa função de professor, porque uma das partes mais interessantes que existiam para mim no magistério era a sala de aula. As outras partes não, porque são muito burocráticas e são muito estressantes, mas essa parte era muito interessante. E como eu não parei de trabalhar em casa, quer dizer, continuo pesquisando, continuo escrevendo, aí eu achei que esse convite me agradou bastante, né, para poder apresentar algumas ideias que eu tenho a respeito da nossa região, que eu estudo, assim, por um outro ângulo, de uma maneira crítica, mas estou envolvido nela.
Por que de uma maneira crítica? Porque eu entendo que nós não podemos, sou eu, tá? Ninguém é obrigado a pensar assim. Eu entendo que se nós não articularmos a história regional, a história do país e a história da Europa Ocidental, a gente não consegue entender o local. Então, a gente só entende o local, no meu entendimento, só consegue entender o local se a gente for buscar a origem de tudo isso. Quer dizer, nós poderíamos muito bem entender a história das nações indígenas, dos povos indígenas da América, sem recorrer à Europa. Mas uma vez que a Europa chegou enquanto a colonizadora da América, envolvendo não só a América, mas também a África e a Ásia, num grande conjunto, que hoje em dia recebe o nome de globalização, mas essa globalização tem um conteúdo, é um conteúdo ocidental, a gente tem que entender que nós também somos ocidentais. Nós somos muito mais europeus do que índios propriamente. Embora eu me sinta bastante simpático aos índios, eu me sinta como um índio, mas a gente tem que entender que, na verdade, nós somos europeus. Se a gente examinar cada movimento nosso, cada comportamento nosso, nós vamos verificar que nós não somos, por exemplo, não praticamos a antropofagia ritual, né, e outras tantas coisas, mas nós somos cristãos, né, e o cristianismo não nasceu na América, embora digam que São Tomé tenha vindo para cá, né, catequizar os índios e não conseguindo, saiu furioso da América pelo Cabo de São Tomé, depois de bater muito o cajado dele. Então, há essa história também, mas a história também acaba motivando lendas, né? Então, eu queria começar esse comentário logo no primeiro slide, que tem aqui um roteiro que serve para mim, que já estou meio esquecido das palavras, quanto para quem está acompanhando o que eu pretendo falar. Olha, a gente não vai conseguir, como eu falei, entender a nossa história regional, nossa história local, a nossa história nacional, a história da China atualmente, dos países asiáticos, dos países africanos, se nós não voltarmos à Europa Ocidental do século XV. O que estava acontecendo na Europa Ocidental antes do século XV? No século XI, por exemplo, no século XI estava crescendo uma economia diferente da economia feudal, uma economia que se aproveitava dos excedentes feudais para realizar trocas, uma economia que começou a produzir não para alimentação, não para atendimento das necessidades fundamentais de uma pessoa, mas uma economia que crescia para obter lucros. Essa vai ser a grande novidade da Europa. Aí pode-se dizer, bom, os outros povos também comerciavam. Sim, a gente vai ver que a Europa dependia muito do comércio oriental. A gente vai ver que os astecas tinham uma feira antes da chegada dos europeus. A gente vai ver que na África havia também, em vários pontos, a atividade do comércio. Mas vejam bem, o que era comerciado era aquilo que sobrava, era o excedente de uma produção voltada para o consumo, para as necessidades básicas das pessoas. Então, havendo sobra, havendo excedente, apareceu, quer dizer, constituiu-se um grupo que passou a praticar o comércio. E no momento em que esse grupo acumula recursos financeiros e aplica esses recursos na montagem de um sistema que produza, não para o atendimento das necessidades, e sim para o atendimento deles próprios, de oferir lucros, então nós já estamos dentro do capitalismo. O Celso Furtado fazia uma distinção muito boa, fez uma distinção muito boa entre capitalismo e modo de produção capitalista. Ele dizia que capitalismo a gente encontrava em todas as civilizações, quer dizer, a atividade comercial para a obtenção do lucro, mas nenhuma delas tinha um sistema de produção voltado para o lucro. Então, a Europa que criou isso, criou um sistema de produção voltado
para o lucro. E daí está uma manifestação de que a Europa precisava se apoderar do comércio oriental, foram as cruzadas. Aí podem dizer, bom, as cruzadas, as 8 cruzadas, constituem um movimento religioso. Tá? Eu não vou duvidar da fé das pessoas que participavam das cruzadas. Elas eram autênticas, elas eram honestas, elas eram sinceras. Elas acreditavam que estavam lutando contra os muçulmanos para recuperar o Santo Sepulcro. Mas por trás de todo esse movimento, havia interesses comerciais muito grandes que estavam querendo tirar o monopólio do comércio oriental das mãos dos muçulmanos. Veneza, principalmente. Veneza fazia isso. Bom, acontece que as cruzadas não deram certo porque os muçulmanos resistiram muito bem ao assédio da Europa Ocidental. Deve ser entendida nessa época como uma grande entidade, sem países muito definidos ainda, mas é a cristandade. A cristandade católica, apostólica, romana, que está lutando contra os muçulmanos na tentativa de tomar o monopólio da produção oriental, que vinha da China, vinha da Índia, vinha de Malaca, vinha da Indonésia, vinha de vários lugares, e os muçulmanos controlavam isso. Não deu certo. Então, havia um outro caminho, mas um caminho mais perigoso, que era entrar no mar, navegar, tentar chegar à fonte da produção, furar o bloqueio muçulmano, tomar o monopólio dos muçulmanos, ou pelo menos quebrar o monopólio dos muçulmanos, por outro caminho, que era o caminho marítimo. Então, a partir do século XV, e se vocês gostam de data que marque alguma coisa, tome a data de 1415. Foi a data em que Portugal venceu a Batalha de Alcácer Quibir, tomou a cidade de Ceuta, né, e iniciou com o Dom Henrique a expansão portuguesa em direção às Índias. Índias era um nome assim, bem genérico, que indicava toda a Ásia. Então havia as Índias Orientais, que era a Ásia toda, e as Índias Ocidentais, que surgem ou aparecem com Cristóvão Colombo. Então, Índias era alguma coisa que não era Europa e que fornecia mercadorias. Então, a partir dessa data, a conquista da costa africana foi feita passo a passo, né, com várias navegações. E a gente fala, bom, essas pessoas estavam navegando, arriscando a vida para cristianizar os povos. Eu não duvido disso. Quer dizer, eu não duvido que havia uma sinceridade nessas pessoas. Quando eu leio, por exemplo, Luís de Cadamosto, que é do século XV, um navegador, quando eu leio o Esmeralda de Cito Orbes, de Duarte Pacheco Pereira, que foi publicado em 1506, a gente nota que eles defendem, eles acreditam no cristianismo, eles acreditam que estão expandindo o cristianismo. Quando Pero Vaz de Caminha fala que a melhor coisa que o rei de Portugal pode fazer em relação ao Brasil, apesar de suas riquezas, é catequizar os povos nativos, ele está sendo sincero. Quer dizer, agora, por trás há interesses mais fortes. Nesses autores todos que eu estou falando, Cadamosto, Duarte Pacheco Pereira, Álvaro Velho, né, que é o escrivão da frota de Vasco da Gama, fica bem claro que há muitos interesses econômicos em jogo. O que a África fornecia? Pessoas para serem cristianizadas? Não, não apenas. Oferecia marfim, de alefantes, que eles não sabiam o que era elefante, então grafavam alefante, marfim, ouro e escravos. Já no século XV, a África fornecia escravos. Aí vão dizer, bom, a escravidão já existia entre os povos africanos. Sim, existia. Só que essa escravidão não era comercial. O vencedor escravizava o vencido, mas não ganhava dinheiro com isso. Como na Grécia Antiga, em Roma, não ganhava dinheiro com isso. Mas no momento que a Europa entra em cena, de fato, o escravo passa a valer dinheiro. E aí
os africanos começam a entrar no sistema de economia de mercado, começam a entender que escravo pode ser trocado. Qualquer bagulho servia, né? Algumas coisas de lata, umas bugigangas, serviam porque para eles tinha um significado que para os europeus não tinha mais. Trocar escravo por tesoura ou por espelho, né? Isso aí para eles era uma coisa muito, valia bastante. Para os portugueses, europeus de modo geral, isso não significava mais nada. Então essa expansão começou pelo Ocidente em direção ao Sul, conquistando os pontos da costa africana, passo a passo até chegarem ao Cabo da Boa Esperança, que é o Cabo das Tormentas, depois dobrar o cabo, chegar até as Índias, com a ajuda de um piloto árabe que conhecia muito bem o Oceano Índico, né? E, na outra direção, Cristóvão Colombo, que fez a proposta de que, aventou a ideia de que a Terra, sendo redonda, seria muito mais fácil chegar ao Oriente navegando em sentido oposto. Quer dizer, vamos navegar contra o Ocidente, contra o Oriente, para chegar no Oriente. Bom, ele bateu na América e achou que tinha chegado no Oriente, apesar de todas as evidências mostrarem que ali não era o que se falava a respeito do Oriente, não havia as riquezas todas. E o Portugal insistiu por outro caminho, vamos contornar a África para chegar até a Índia, e deu certo. Aí entenderam que aquilo lá era a Índia. Agora, houve muita violência nessa história toda, né? Basta pegar os livros todos que a gente vê o que Vasco da Gama fez com os orientais, né? Que receberam de uma certa maneira de forma pacífica e foram massacrados, né? Então a gente tem que ver que houve muita violência nisso, apesar de os povos reagirem também. Mas qual era a justificativa para essa violência europeia? Nós estamos trazendo aqui a verdadeira fé. Então, isso justifica o que a gente faz. Até porque a Europa é um continente que apresenta a única religião verdadeira. E, em função disso, os outros povos têm que se curvar e fornecer as riquezas deles. A gente sabe que isso aconteceu com a Inglaterra mais tarde, também na Índia, né? Nós estamos aqui trazendo a civilização. Em troca, vocês dão o que vocês têm, em matéria de riqueza. Bom, e aí, então, os portugueses inventaram a chamada Volta da África. Quando se chegava ali no Golfo da Guiné, em vez de acompanhar a costa africana, os navios ganhavam mar alto e para chegar mais rápido ao Cabo da Boa Esperança e contornar. Supõe-se que Vasco da Gama já tivesse encontrado a América, um pedacinho dela, que é os rochedos de São Pedro e São Paulo, tivesse passado por perto, e que Cabral tivesse feito esse caminho e, de repente, esbarrado no Brasil. Por outro lado, eu acho que não, que isso não foi uma coincidência, que ele fez isso de propósito mesmo, porque já se sabia que o Brasil existia, tanto assim que o Tratado de Tordesilhas já garantia uma parte do Brasil para os portugueses e a outra parte para os espanhóis. A coisa ficou mais simples ou mais complicada no momento em que as coroas ibéricas, espanhola e portuguesa, ficaram com um só rei, que foi Filipe II. Né? Então, foi o maior império colonial até aquele momento, um império segundo o qual o sol nunca se punha, porque tudo aquilo que era da Espanha estava sob essa coroa de Filipe. Tudo aquilo que era de Portugal também. Então, de 1580 a 1640, o primeiro grande império ocidental, a primeira grande expressão da globalização ocidental se construiu. E, bom, o Brasil, faz o que com o Brasil? O Brasil já se sabia que a Índia existia. Tanto que Pedro Álvares Cabral, quando deixa o Brasil, não volta para Portugal. Ele manda um emissário. E ele continua com as caravelas dele, as caravelas que sobraram, em direção à Índia, para poder ganhar dinheiro. Olha, o Brasil não significava quase nada para os portugueses, porque a Índia verdadeira mesmo,
as Índias orientais forneciam o grosso da produção. O Brasil poderia fornecer o quê para os europeus? Pau-brasil, eles já conheciam pau-brasil, que há outras espécies de pau-brasil em outros continentes, na África e na Ásia, que já conheciam. Então, isso aqui dá tinta. Eles já, aves, índios, levavam para a Europa e tudo isso, mas era muito pouco perto do comércio com a Índia. Então, chegou-se ao ponto em que os outros países europeus excluídos do Tratado de Tordesilhas entenderam que eles também tinham direito. França, Holanda, Inglaterra, né, tinham direito a essa partilha que foi feita e reconhecida pelo Papa. Reconhecida, porque, inclusive, era o seguinte: o Papa doou todas as terras a serem descobertas a Portugal e Espanha. E os outros perguntaram por que só os dois e a gente não. Quer dizer, mesmo antes da descoberta dessas terras, que na verdade entende-se mais que é chegada às terras, né, a igreja já tinha doado essas terras. Então já tinha garantido a posse delas pelos dois países que se lançaram na expansão marítima. E o Brasil, como ficou de lado e ficou sendo cobiçado pelos países excluídos, como França, principalmente, né? Logo depois da chegada de Cabral, a primeira viagem francesa à América é de 1501, e que não deu muito certo, né? Do Pommier de Gonneville, que ele voltou para a Europa levando só um índio, que acabou fazendo família na Europa e criou uma dinastia, quer dizer, uma família bem grande que durou bastante tempo, até há pouco tempo festejaram essa chegada da primeira expedição francesa ao Brasil, e veio uma descendente desse índio, diz ela que era descendente, não se sabe ao certo, para ser homenageada em Santa Catarina, porque foi lá que aportou essa expedição do Pommier de Gonneville em 1502, e voltou para a Europa levando só um índio, e acabou adotando um índio. O Gonneville até que era um cara legal, sabe? Então, o que estou dizendo, a questão não é a gente tratar do indivíduo, das pessoas, é tratar do conjunto. A gente não pode colocar no mesmo saco todos os maus e os bons. A gente tem que ver o que está por trás, que nem sempre é percebido. Geralmente não é percebido. Tá, mas o que está por trás é a expansão da economia europeia, que está crescendo cada vez mais e sente necessidade de crescer cada vez mais. Então, o século XV é o século-chave. Quando me perguntam exatamente quando começou esse processo, eu digo, eu não sei raciocinar por dia, por semana, por mês. Em história não dá para fazer isso. Eu prefiro o século. Não se passa, não se dorme na Idade Média, no dia 31 de dezembro de 1452, né? 52, não, e se acorda quando no dia seguinte já está na idade, caramba, idade moderna, os muçulmanos, os turcos tomaram Constantinopla. Então, essa história, não quer dizer, não é assim, a gente tem que ver uma transformação muito grande no decorrer do século XV, que é fundamental para a gente compreender tudo isso. Bom, então, diante desse assédio, palavra muito em moda, dos franceses e dos outros povos ao Brasil, a coroa portuguesa resolveu usar um sistema de colonização já conhecido nas Ilhas da Madeira e nos Açores, que era o de capitanias hereditárias. É o sistema mais fácil, ou menos difícil para um governo monárquico. A gente divide o território em lotes grandes, que vão da costa até a linha de Tordesilhas, e faz a doação disso para uma pessoa que se incumba de tocar a colonização para frente com recursos próprios, e ainda dando dinheiro para a gente, né? Quer dizer, dando todos aqueles direitos que o rei dizia ter sobre
colocava por escrito ter sobre as terras, que era o pagamento, quer dizer, era uma espécie de aluguel que a pessoa estava fazendo, com o direito de distribuir terras dentro da capitania para sesmeiros, ou seja, para grandes proprietários. Critério para receber um lote de terra importante dentro de uma capitania: ter mais terra. Um pobretão que chegasse lá, excelência, Alteza, eu gostaria de ter uma terrinha aqui para plantar. Você tem terra? Não, então cai fora. Aqui a distribuição de terra exige que a pessoa tenha terras, que seja uma pessoa da aristocracia, que seja uma pessoa de posses, né? Como aconteceu com 7 capitães. Agora, não vai existir nenhuma pequena propriedade? Vai sim, são as propriedades, são as terras aluviais, que ficam, alodiais, que ficam entre as grandes propriedades do pequeno produtor que está ali e se assenta. Ninguém reclamou, terra demais no Brasil colônia, então ele fica ali plantando, criando, e é até admitido, né, pelo dono da sesmaria. Bom, daí a solução foi essa. Vamos para o próximo. Aí, 19 anos depois da chegada de Cabral, o rei Dom Manuel encomendou um trabalho excelente para um cartógrafo chamado Lopo Homem, que acabou, são 10 mapas, são 10 cartas, né? Antes um pouquinho, isso, são 10 cartas, e isso acabou recebendo o nome de Atlas de Miller, porque acabou nas mãos de um indivíduo com o nome Miller, na França, que acabou dando lá a um arquivo francês. Esses mapas caracterizam bem a visão que os europeus podiam ter, né? Primeiro, só se nomeia o que está na costa, porque não era possível ir para o interior. O Tratado de Tordesilhas permitia avançar bastante para o interior, mas havia o risco, o medo, nem sempre real, de índios fazendo fogueira, esquartejando pessoas, aprisionando invasores, fazendo escravos a partir desses invasores, canibais. Havia um medo assim muito difuso que vai reinar até o século XVIII. A gente vai ver que nas cartas feitas no século XVIII, o interior, a parte montanhosa, era assim: sertão de índios bravos, né? Sertão com C, de índios bravos. O próprio Couto Reis, que faz um trabalho magnífico, diz: daqui não passei, aí não passa por quê? Receio de que aconteça alguma coisa. Maximiliano de Wied-Neuwied, príncipe alemão que fez uma excursão no Brasil de 1815 a 1817, criticou muito os portugueses pelo tratamento dispensado aos índios. Eles castigam os índios e escravizam os índios, exploram os índios, mas mesmo assim eu vou passar por essa região onde dizem que os puris são muito furiosos, com o dedo no gatilho, né? Porque, ou bem ou mal, se alguém me ataca, se for verdade, né? Se for verdade eu mando bala, né? Então havia esse receio. E daí então a gente vê como a costa está toda ela nomeada, né? Aqui nós já temos detalhes fundamentais, como o Cabo de São Tomé, como Baixo dos Pargos, como o que vai aparecer mais tarde na cartografia. Salvador, a nossa região era conhecida como São Salvador ou Salvador, o que dá indícios muito fortes de que Salvador Corrêa de Sá e Benevides, no século XVII, talvez não tenha nada a ver com isso. Dizem que ele era muito vaidoso, então ele colocou o nome de os campos de São Salvador, dos campos dos Goitacazes. Quer dizer, se homenageou. São Salvador seria uma homenagem a ele. Mas esse nome São Salvador aparece em vários mapas, de várias origens. Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, principalmente, estão aí. Então, esse mapa é uma preciosidade que eu não vejo tanta valorização dele.
em vários livros que eu consultei para levantar a cartografia da época, eu não encontrei esse mapa, e eu vejo em vários lugares esse mapa aparecendo, mas não nesses livros que deveriam dar um destaque para ele. E o que mais? Aí agora a gente vê nesse atlas o que o Lopo Homem faz em nome de Portugal. O Oceano Pacífico foi ocultado. Os mapas não mostram o Oceano Pacífico. Vão até o Índico, mas o Pacífico não, por quê? 1519, 500 anos desse atlas. 1519, 500 anos da primeira viagem de circunnavegação no mundo, com Fernão de Magalhães. Então, Fernão de Magalhães, a ideia dele era mostrar verdadeiramente que o mundo era redondo, alcançando até mais do que Cristóvão Colombo. Vou encontrar uma passagem pelo sul, que é o Estreito de Magalhães, quer dizer, vou navegar pelo Atlântico Sul, que é dos portugueses, é um mar fechado, é um monopólio português, vou furar esse monopólio, vou chegar até o sul, encontrar uma passagem, encontrou de fato, que recebeu o nome dele, Estreito de Magalhães, e vou entrar num outro oceano, e vou navegar esse oceano até voltar à Espanha. E deu certo. Ele não viu isso, porque ele morreu antes. Ele morreu com uma flechada. E dos 3 navios que partiram, só um voltou com uma tripulação toda estropiada, porque a viagem era muito pesada. Vocês imaginam como deveria ser meio complicado isso, né? Contornar o mundo todinho pelo mar, com uma tripulação que vai morrendo aos pouquinhos por conta de doença, por falta de comida e por embates com os povos nativos. Então foi bastante difícil. Daí o Lopo Homem ocultar o Oceano Pacífico, que já era conhecido dos portugueses. Mas, de qualquer maneira, o Fernão de Magalhães fez a viagem e chegou até as Filipinas e criou uma base para o domínio espanhol, que depois perdeu o sentido. Por quê? Porque Espanha e Portugal se uniram, sob a mesma coroa, né? Vamos a um outro. Olha o que aparece nessa carta de Gaspar Viegas, 1534, que eu assinalei muito bem o Cabo de São Tomé. Por quê? Está de cabeça para baixo. Está aqui no mapa do Guga Chakra, da Globo News, um mapa do Brasil que ele tem com tudo invertido. Porque era muito nome para colocar. Né? Então colocava-se o preto de uma cor na posição correta, na outra cor de posição na posição invertida. Eu assinalei o Cabo de São Tomé ali, que é um ponto fundamental para os navegantes. O Cabo de São Tomé representava uma mudança, quer dizer, uma inversão não, mas uma inflexão diferente na costa do Brasil. E aí ele ficou muito bem assinalado. Alguém aqui já foi ao Cabo de São Tomé? Já esteve lá, já andou na areia, atrás dele, procurando? Então, pois é, eu fiz isso recentemente. Procurei com 2 colegas de faculdade e não achei. Não achei porque o cabo, na verdade, você não percebe, quem está caminhando, não percebe o cabo, porque é uma curva muito aberta. Né? Então, você não nota muito claramente. Do alto você vê, do mar você vê. Né? Agora, por terra você não vê claramente. Está logo abaixo da Lagoa do Açu e acima do Farol. Mas para os navegantes isso era importante. Era importante, sobretudo, porque o Cabo de São Tomé apresenta um fundo muito raso do mar, até porque a costa foi mais avançada e houve erosão, então ficou aquele jeito. O resto da costa no fundo do mar. É o ano também em que as capitanias hereditárias são criadas. Mas aqui esse mapa não mostra ainda. Vamos ver esse próximo mapa agora, que é de um cartógrafo, um dos mais importantes cartógrafos de Portugal, que é o Luís Teixeira, que deixou toda uma família importante de cartógrafos. Mas, como ele, não encontrei nenhum até hoje. Apesar uma interpretação daquele
daquele roteiro de todos os sinais da costa do Brasil, até o Cabo, até o Estreito de Magalhães, que já não era mais de Portugal, apresenta algumas, não tem as explicações devidas, mas eu estou me referindo mais ao almirante Max Justo Guedes, que fez umas interpretações mais confusas ainda desse mapa, né? Então, ele fez um atlas também e fez esse roteiro, né? E aí ele mostra, bem por volta de 1586, ele mostra as capitanias todas como elas eram, de fato, como elas foram concebidas. E a gente vê que a capitania de Peru de Góis aparece logo, não tem como mostrar para vocês, nem vocês têm como enxergar, mas ela aparece com bastante clareza ali no lugar dela mesma. Agora, houve problemas, né, com essa... Bom, no próximo, pode passar, no próximo eu explico isso. Aqui, os povos que se imaginava que existissem, quer dizer, que tinham esse comportamento na região, que é todo um grupo linguístico macro-G, quer dizer, grupo que falavam com várias nações, com línguas aparentadas. Né? O que sobrou para nós foi mais o vocabulário puri. Goitacá foi logo exterminado. Então, os goitacás eram muito temidos. Né? E eu pergunto, por que... A gente volta a isso depois. Os goitacás eram assim, muito temidos por serem muito furiosos, por serem muito agressivos. Não era bem assim não, sabe? Não era bem... Os 7 capitães viram que não era bem isso. Né? Mas eles foram, inclusive, expulsos da Baía de Guanabara pelos tupinambás, que eram, de fato, aguerridos, né? E eram, assim, antropófagos ritualísticos, não eram antropófagos, eu vou matar você, vou te comer sua carne. Não era por isso, não era assim. Então, isso aí o Hans Staden mostra melhor como era o processo de matar e de comer o indivíduo. Não é qualquer um que merecia ser comido. Não era qualquer um. O indivíduo tinha que ter, assim, mostrar um caráter, né? Para ser comido, para ser merecedor. Só que ficava difícil para um europeu se comportar de forma tal que merecesse ser devorado pelos índios, porque havia um critério que nem todo mundo sabia, né? Para isso. O Manuel da Nóbrega, que era catequista, jesuíta, escreveu para o Papa reclamando, lamentando. Pô, de dia e de manhã, esses índios vão à missa, comungam e confessam e tudo mais, e de tarde vão para casa e comem gente, e matam pessoas e comem. Então, quer dizer, fica aí mais ou menos evidenciado que a catequese era uma coisa superficial. No fundo, isso é de costume mesmo, no fundo, os índios continuavam índios. Né? Para transformar o índio num verdadeiro cristão, foi um trabalho muito longo. Bom, isso aí está em Lamego, ele diz que é a única representação dos índios e mostrando que os índios são selvagens, são furiosos, e matam, esquartejam, e comem, né? E há controvérsias a esse respeito, né? A gente sabe que os puris eram mais aguerridos, né? Os puris se estendiam do Vale do Pomba, depois de uma certa época, até o Vale do Rio Itapemirim. Bom, vamos adiante, que preciso de tempo. Bom, a questão da capitania de São Tomé. Ela foi criada junto com as demais capitanias, no mesmo ano. Foram escolhidos os donatários, que receberam os seus devidos lotes, muito grandes, por sinal, verdadeiros países, maiores que países europeus, em alguns casos. E nem todo donatário tomou posse. Aqueles que tomaram posse, alguns que tomaram posse, não deram conta e abandonaram. Outros conseguiram levar o projeto adiante, como foi o caso da capitania de Martim Afonso de Souza, né? Capitania de São Vicente, como foi o caso de Pernambuco. Conseguiram
levar adiante o trabalho de colonização portuguesa. O caso do Pero de Góes é bastante interessante, porque ele recebeu a capitania, negociou com Vasco Fernandes Coutinho, donatário da capitania do Espírito Santo, um limite entre as duas capitanias que fosse mais visível, porque o limite sul era o limite norte da capitania de São Vicente. Fica onde isso? Ninguém sabia direito. Onde é que é a linha que encerra a capitania de São Vicente ao norte? É a linha onde começa a capitania de São Tomé ao sul. Mas isso é muito vago. Mas o Pero de Góes não deu muita atenção a isso, porque ele mal conseguiu se movimentar no norte da capitania. Então, ele não vai discutir o sul, o limite sul da capitania, que a gente imagina que seja no Rio Macaé. Vários autores colocam lá, Rio Macaé é o limite sul da capitania de São Tomé e o limite norte da capitania de São Vicente. Não havia ainda a capitania do Rio de Janeiro. Tá, e o norte, qual é o limite norte? É lá que ele vai se instalar. Então, ali que existe a confusão. O limite norte é baixo dos Pargos. Onde é que é baixo dos Pargos? Isso está na cartografia, isso está nos relatórios, está nos diários de navegação, mas não se sabe direito onde é. Até que atualmente eu consegui mais ou menos levantar a suspeita de onde é. Onde é aquele baixo dos Pargos, que na verdade é resultante de erosão da costa. O mar avançou e foi tomando terreno costeiro e o mar ficou muito raso ali, então é uma região baixa, é um parcel, né? Bom, então resolveram tomar o rio Tapemiri como limite norte da capitania de São Tomé e limite sul da capitania do Espírito Santo. Então, na foz do rio Itabapoana, a gente pensa sempre que o Rio Paraíba foi o primeiro a aparecer nessa história. Não, não foi. O Rio Paraíba aparece bem mais tarde. Primeiro a gente tem o Rio Itabapoana, depois o Rio Itapemirim, depois o Rio Macaé, depois o Rio Iguaçu. Só em quinto lugar é que vai aparecer o Rio Paraíba. O Rio Iguaçu, a maioria aqui não sabe onde fica. Sabe por que não sabe onde fica? Porque ele não existe mais. Ele é um rio paralelo e subsidiário do Paraíba do Sul, que é lindo, o que sobrou dele ainda é muito bonito, e que atualmente chama-se Lagoa do Açu. Mas era um rio contínuo que saía da Lagoa Feia e ia até o mar. Então cortaram a parte central dele, ficou o rabo e a cabeça. As duas partes do corpo ainda são bonitas. Esse é o rio dos Sete Capitães, não é o Rio Paraíba. Então, a gente tem que levar em consideração esse aspecto, que quando os Sete Capitães chegaram à região, às sesmarias que eles pediram, Macaé já existia um povoado na foz do rio Macaé. E aí, então, foi no rio Itabapoana, o Pero de Góes primeiro tentou no Rio Paraíba mesmo. Mas eu acho que a tecnologia, isso é quem explica é Sérgio Buarque, de Holanda, né? A tecnologia europeia não estava preparada para enfrentar rios tão grandes, rios assim tão de planície, alagada e alagável, como era o caso do Rio Paraíba. Se o Pero de Góes quisesse fazer o que ele fez no Rio Itabapoana, dentro do Paraíba, ele chegar até a primeira queda d'água, a última queda d'água, ele teria que ir até São Fidélis. Ele não tinha embarcação para isso na época. E, além do mais, o rio estava sujeito a enchentes. Então, ele foi procurando um caminho melhor. Ele mesmo declara que ele tentou o Rio Paraíba e não conseguiu. Numa carta, ele fala isso. Aí ele vai buscar um ponto mais seguro ao norte. E encontra esse ponto na enseada do Retiro, que é um terreno diferente. Não é mais um terreno de planície, não é mais um terreno sujeito à inundação.
É um terreno de tabuleiro, como a gente chama, um terreno mais alto, um terreno de barreiras, um terreno com floresta. Então, parece que aquele terreno, aí é nesse ponto que eu me apego, né? A questão do ecossistema, do ambiente, favorecendo a cultura europeia, a civilização europeia, no primeiro momento. O Sérgio Buarque de Holanda fala isso. As caravelas não podiam entrar onde as canoas indígenas entravam. Então, eles aproveitaram essa tecnologia dos índios para poder chegar onde eles queriam. Os bandeirantes, principalmente, fizeram isso. Vamos aproveitar uma tecnologia que não pensaram isso, tá? Eu que estou pensando no lugar deles. Mas é o tipo do pensamento assim, subliminar. A gente não chega lá com o que a gente tem, mas os índios conseguem. Então, vamos pegar a carona nessa tecnologia que eles inventaram, que eles criaram, de acordo com o ambiente deles, né? Então, essas canoas que os índios faziam, chegavam. As embarcações europeias não chegavam. Então, aí, o Pero de Góes se instalou na ponta norte da enseada do Retiro, que é a Foz do Rio, ao sul da Foz do Rio, é Itabapoana. Talvez num córrego chamado hoje de Lagoa Salgada, porque a barra foi fechada permanentemente. E ali, então, o lugar era mais seguro, mais alto, o mar podia ser vigiado, ficava um pouco difícil vigiar a retaguarda, os índios podiam atacar, mas parece que o Pero de Góes conseguiu algum entendimento com os nativos, né? E fundou ali, segundo ele, palavras dele, a Vila da Rainha. Que a Vila da Rainha, o que podia ser? A vila não era vila, oficialmente falando não era vila, legalmente falando não era uma vila, era um povoado, era a sede da capitania. E subiu o rio Itabapoana até o último desnível. Né? O último desnível, quer dizer, a gente fala, é a primeira cachoeira, não é a última, porque a gente tem que contar da nascente para Foz. Então, ele chegou na última. E ali ele viu que havia uma queda d'água boa para mover engenho, energia hidráulica, né? Então, ele construiu ali um porto e um engenho. E esse engenho sobrou, restou. As ruínas ficaram. A Vila da Rainha sumiu por completo, não se sabe mais nada. Quer dizer, se a Barra do Itabapoana fosse a continuação da Vila da Rainha, nós teríamos, Barra do Itabapoana seria o terceiro mais antigo núcleo europeu no Sudeste brasileiro. A Vila da Rainha é anterior ao Rio de Janeiro, é anterior a Salvador. Né? Então, o que existia ali? São Vicente e Vila Velha. E a Vila da Rainha. Mas o que sobrou da Vila da Rainha foi uma extensão dela, que são as ruínas de um porto construído na última cachoeira do rio Itabapoana. E que os arqueólogos, por exigência legal da construção de uma hidrelétrica, escavaram e trouxeram à tona. Nada que fosse desconhecido, sabe? Já sabia disso. Todo mundo, quer dizer, quem estudava, que se interessava, sabia. Eu mesmo cheguei lá, um proprietário rural me convidou para ver. Eu vi de longe aquilo soterrado, né? Eu não ia escavar aquilo oficialmente, né? Então aconteceu desse grupo que se instalou essa pequena central hidrelétrica ser obrigado a fazer uma pesquisa arqueológica. Então, ele contratou arqueólogos do Museu Nacional que trouxeram à tona essa ruína. E que, segundo o meu amigo Carlos Freitas, está embaixo do mato. E, recentemente, a professora Neuza, com a professora Silvia, a professora Carmen, a Neuza está aqui, nós fomos lá. E não podemos entrar porque é tudo fechado, é área de segurança. Tem um vigilante na porta, não deixa a gente passar. A gente tentou dar a volta, entrar, subir por outro caminho, não conseguiu. Então, essas ruínas, vamos ver se ela aparece agora,
Ainda não. Então pode voltar, que eu vou concluir daqui a pouco. Passou mais uma. Isso, menos, isso. Então, essa extensão. Agora eu já falei na extensão, então a gente pode ir adiante. Pode ir adiante, então. Bom, é aí, ó, a Enseada do Retiro é aí. Começa na ponta do Retiro, ou termina na ponta do Retiro, e vai até a foz do rio Itabapoana. A Vila da Rainha estaria assinalada. E essas ruínas do porto, no rio Itabapoana, estão bem mais acima, em Limeira, né? E elas merecem, eu acho que isso podia nascer daqui, alguma coisa nesse sentido. Elas merecem que esse local não seja privado, esse local seja público, seja aberto à visitação. E mais do que isso, que ele seja tombado pelo patrimônio nacional, pelo IPHAN, pela importância que representa na colonização portuguesa da região sudeste. Imagina o que é ser o terceiro povoado mais antigo do sudeste do Brasil, né? Mais anterior ao Rio de Janeiro, anterior a Salvador, anterior a tantos outros locais que arrogam para todo lado. Que São Paulo, por exemplo, usa de artifício, considera a sua origem na vila, não na cidade, porque aí estica bastante a história, né? A gente aqui considera a cidade, o que diminui bastante a história também, né? Então isso merecia assim, uma atenção especial, um abaixo-assinado, uma solicitação de que essa área fosse tombada e fosse aberta ao público para visitação, porque a gente não conseguiu isso quando foi lá. E eu conseguiria isso antes da instalação dessa hidrelétrica. Quer dizer, é aquele negócio, o que a gente tem que fazer para instalar? Olha, vocês, pelo estudo de impacto ambiental, têm que fazer pesquisa arqueológica. Tá bom, a gente faz, paga. Acabou, então cai todo mundo fora, abandona. Eu sei desse processo, é assim em todo o Brasil, né? Faz, descobre, atendeu ao que exigiram, atendeu. Então, agora abandona. Então, a gente pode ir adiante. Essa é uma concepção do que foi a Vila da Rainha. Quer dizer, é imaginação. Não há nenhuma base material para se chegar a essa conclusão. Mas o Otto Rodrigues imaginou que ela tenha sido assim, né? Que seria o quê? Um conjunto muito pequeno de habitações com uma igreja, claro, tinha que ter uma igreja com uma cruz para marcar bem a presença do cristianismo católico romano. Era um marco, né, de colonização. E acontece que aí nós temos o Pero de Góis enfrenta dificuldades locais e dificuldades materiais. Ele se associa a um comerciante português para conseguir dinheiro para tocar a capitania, Martim Ferreira, o nome dele. O Martim Ferreira vivia em Portugal, não queria saber de vir aqui, ver o empreendimento, ver o que se fazia com o dinheiro dele. Ele queria o retorno disso. Então, as cartas que Pero de Góis escreve para ele são sempre cartas mostrando que a capitania ia de vento em popa. Era uma beleza, estava dando tudo certo. Agora, as cartas que ele escrevia para o rei de Portugal eram para reclamar. Está tudo uma droga, desse jeito eu não vou conseguir, não vou continuar. Então, a experiência durou 6 anos, mais ou menos. A experiência de levar adiante essa capitania. E ele deixou a capitania. Ainda foi atingido por uma flecha indígena, perdeu o olho esquerdo, mas voltou a trabalhar para Portugal, na vigilância da costa do Brasil. Ele já conhecia o Brasil muito bem, já tinha ido com Martim Afonso de Souza até São Vicente, ele conhecia bem, então ele ficou a serviço de Portugal, mas sem a capitania, que foi abandonada. Agora, notem bem, foi a única experiência europeia feita entre o rio Itapemirim e o rio Macaé no século XVI. Quer dizer, no século XVI, a expansão europeia
já ia muito longe. Os europeus chegaram ao México e encontraram a maior cidade do mundo, que era a capital do Império Azteca. E eles aproveitaram essa capital e transformaram o México, a cidade do México, num grande entreposto que ligava o Ocidente ao Oriente. Quer dizer, saía-se da Europa, ia ao México, do México passava-se para o Oriente, Extremo Oriente, na época desse grande império ibérico, né? O Peru já tinha sido conquistado também, e já tinha, inclusive, pessoas, índios, nativos, que tinham se convertido ao cristianismo, como Guamán Poma de Ayala, que faz uns desenhos maravilhosos, assim, mas colocando todo o espírito nativo, o espírito dos povos peruanos, nos seus desenhos, e reclamando dos europeus, e dizendo que os europeus eram cobiçosos, que os europeus eram cruéis, denunciando isso tudo para o rei do império, o rei ibérico, que ele achava que era a pessoa que podia impor respeito aos nativos. É uma grande bobagem, os nativos estavam na posição inferior e iam ficar na posição inferior mesmo. O México, a mesma coisa. O México deu origem a nativos que se converteram ao cristianismo e se tornaram membros de ordens religiosas, né? E a gente vai ver isso aonde mais? Vai ver isso na Índia, em 3 pontos em que os portugueses se instalaram: Goa, Dil, Damão. Vai ver mais adiante ainda, Malaca, né? Vai ver isso em Macau, vai ver em Timor. E os espanhóis, por sua vez, nas Filipinas. Os portugueses tentaram ainda entrar no Japão, e entraram, conseguiram por algum tempo ficar lá. Entraram na China, por algum tempo ficaram lá. Macau é prova disso. Macau era uma colônia portuguesa que durou até 1999. E só foi devolvida à China através de um acordo, pelo qual a China respeitaria a língua portuguesa lá dentro. O que não está acontecendo, até porque a população chinesa aumenta cada vez mais, né? Mas ainda existem jornais em Macau escritos em português. Eu recebo um diariamente. E me informo do que está acontecendo no Oriente. Quer dizer, no Oriente e com aqueles descendentes de europeus que estão lá. Na ilha de Malaca, existe ainda o português sendo falado dentro de um outro país cuja fala não é mais o português. É um português muito misturado. Então a gente vê o português, como qualquer outra língua da expansão europeia, inglês, francês, línguas sendo faladas, ainda em países que não são mais dominados. E ainda mais do que isso, essas línguas se misturando com as línguas nativas e dando origem ao que a gente chama de línguas crioulas. Quer dizer, línguas mestiças, né? Isso ainda existe. Então, de fato, os europeus chegaram a lugares assim inimagináveis no século XVI, na expansão marítima. Não entraram, assim, com firmeza, no trecho da costa brasileira que vai do Rio Itapemirim até Rio São Tomé, até o Rio Macaé. A experiência mais concreta que a gente tem é a da capitania, da Vila da Rainha. Depois que Pero Góes deixou, a natureza tomou conta de novo. Então foi um arranhão superficial essa tentativa de Pero de Góes em instalar um núcleo europeu nessa região. Agora, por que isso, né? Aí a gente tem que levar em conta por que é a pergunta que eu me faço sempre. Por que isso? Eu posso estar errado, mas eu encontrei algumas hipóteses. 3 hipóteses, basicamente. Primeira hipótese: essa região não oferecia as riquezas que as outras regiões do Brasil ofereciam. O que se procurava no Brasil? Pau-brasil. A gente não encontra aqui, na abundância que os europeus queriam. Nem portugueses, nem franceses queriam isso. A gente não encontra aqui, porque é toda uma região de brejo. É um pantanal. Era um pantanal, né? Então a gente não encontra aqui. Segundo, o medo que os europeus tinham dos povos indígenas.
embora não fosse verdade, a imaginação, ninguém segura a imaginação, né? Olha, o Jean de Lery, francês, passou pela costa do norte fluminense e um marinheiro normando disse para ele: aqui a gente não para, por quê? Porque os índios aqui são ferozes. A gente aqui só para no arquipélago de Santana, em frente ao rio Macaé. Por quê? Porque lá tem uma ilha que fornece água doce. E a gente não chega nem no continente para pegar água porque tem medo dos índios. Então, aqui a gente está mais protegido. Então, o que se frequentava era o arquipélago de Santana, a ilha maior do arquipélago de Santana. As outras ilhas não vinham ao caso, né? Mesmo porque não há ilhas nessa costa, que vai do rio Macaé até o rio Itapemirim, só há o arquipélago de Santana e uma ilhota que está para desaparecer, que chamam de Ilha das Andorinhas. E é a formação geológica que conta nisso aí. E o terceiro fator é a dificuldade de entrar nesses rios. Rio Macaé, Rio Iguaçu, Rio Paraíba, Rio Itabapuana, Rio Itapemirim. Todos eles apresentam dificuldade de navegação na entrada. Todos eles são perigosos. E há relatos disso, quer dizer, há análise, vários autores falaram isso até o século XVIII. A dificuldade de entrar. Pero de Góis entrou, mas entra com medo, né? Entra com medo. Você tem que esperar a maré encher no Rio Paraíba, juntar a maré alta com vento favorável para entrar. Depois você navega bem, mas a foz é que é complicado. Então, esses fatores acabaram empurrando os europeus para outros lugares, né? No mundo todo, praticamente. A África, então, foi toda conquistada na costa, né? Os europeus não chegaram, não se interessaram por o que a gente chama de norte fluminense. Então, vamos passar mais adiante, para a gente terminar logo isso. Aqui estão as ruínas do porto construído por Pero de Góis. Eu consegui essas fotos através desse Wellington Soares, fotografou. Eu tenho outras fotos, mas eu achei que essas eram interessantes. Quer dizer, essas ruínas estão tomadas por árvores agora, bem que elas mereciam ser protegidas e serem tombadas. Vamos mais adiante. Aqui os mapas, a cartografia. Em 1556 a gente vê o rio, não vê o Paraíba com tanta importância assim. A gente vê mais, a Paraíba está lá em cima, está no Espírito Santo. Quer dizer, esse também é mapa de holandês, de alemão, de francês, que, na verdade, um copia do outro. Havia muito isso também. Como não havia lei de direitos autorais, um copiava do outro, ou então o navegante não sabia fazer uma carta como essa, chegava na Europa e fazia um retrato falado da região, e o cartógrafo assinalava tudo, né? Não sem razão, o vice-rei do Brasil nomeou, indicou o Couto Reis para fazer uma carta, porque o Marquês de Pombal, não, o Marquês de Lavradio, falou para o Luiz de Vasconcelos de Souza, que era seu sucessor: cuidado com os cartógrafos, eles são muito imaginosos, eles inventam muita coisa. Então, o Couto Reis foi indicado pelo Luiz de Vasconcelos de Souza para fazer uma carta séria do norte fluminense. Então, mais adiante, a gente vai ver o que aparece aí. Aparece, podemos passar, aqui já está a final já. Podemos passar. Aqui a gente vê mais ao Cabo de São Tomé mesmo, é o rio Itapemirim, que era Itapemirim, o rio Managé, que é hoje o Itabapuana, né? A região era conhecida como São Salvador, como eu já falei, né? O Cabo de São Tomé, Baixo dos Pargos e o rio Macaé. Esse que se assinala mais para lá. Quer dizer, passar de longe, anotar o que existe aqui e não parar. Mas, idem, quer dizer, a cartografia toda, eu cartografei, não, eu ilustrei com cartografia todo o século XVI, aqui na região. É a mesma coisa, Meg-Ré é Macaé, Cabo de São Tomé, né? Essa ilha de Santa Clara, que eu não sei que ilha
terrível é essa que eu já procurei de toda maneira e não achei. E o que mais chamava a atenção também dos europeus navegantes era Abrolhos, que era muito perigoso, né? Tem até um autor espírito santense que, numa interpretação, quer dizer, numa preocupação muito regionalista, fala: por que os portugueses não descobriram o Espírito Santo logo depois de Cabral? Aí a explicação é que o Baixo dos Pagos obrigava os navios a se desviarem Baixo dos Pagos, Abrolhos, obrigava a navegação a desviar e só parar em Cabo Frio, então eles não viam o Espírito Santo. Em 1519, o Lopo Homem já tinha mapeado todo o Espírito Santo. A questão não era essa, não. Parece que não era. Vamos mais adiante. Também a mesma coisa. Mesma coisa que a gente vai ver aqui, Cabo dos Baixos, Rio Managé. Quer dizer, então a ordem, a distribuição desses acidentes não é muito clara, não, porque um copiava do outro. Vamos mais para chegar até o final. A mesma coisa, já estamos no penúltimo ano do século XVI. E aqui sim, aqui século XVII, é que a gente vai assistir a uma colonização contínua de natureza portuguesa, natureza europeia. Né? A segunda tentativa de colonizar a capitania de Góis, eu coloco em suspenso. Não tenho elementos maiores do que aqueles que os historiadores apresentaram, de que ele veio para cá, tentou montar a segunda vila na foz do rio Itapemirim, e que se apaixonou por uma indiazinha que ficou jeitosinha quando cresceu, e que a mulher dele não gostou quando ele viajou, bateu na Índia, que a Índia voltou para o grupo dela, e o pai ficou zangado e botou todo mundo para fora. Né? Isso aí, essas lendas assim, essas histórias, a história enquanto conhecimento, enquanto disciplina científica, motiva muito isso, dá elementos para a gente criar essas lendas. Então eu não tenho certeza se ele esteve aqui, se ele colonizou alguma coisa, ou tentou isso, ou se aconteceu essa história com ele. Né? Fica até mais palatável a história quando tem uma historinha dessa, né? Não tenho certeza. A gente tem certeza, porque o documento está aqui, é da devolução da capitania de São Tomé. Em 1519, quer dizer, 1619, há 400 anos atrás, vai completar agora em novembro, e ele entregou, quer dizer, ele não abandonou, o Pero de Góis abandonou, mas ele não, ele fez questão de entregar oficialmente a capitania, dizendo: não me culpem por nada, não me cobrem nada no futuro, porque eu estou devolvendo oficialmente. Isso foi em Madrid, porque os dois países estavam unidos sob a mesma coroa. Então ele devolveu. Estando assim, sem dono, né, os 7 fidalgos do Rio de Janeiro e da região dos Lagos, de Cabo Frio, requereram terras, junto com os jesuítas, entre a foz do Rio Iguaçu e a foz do Rio Macaé. Esses foram 7 capitães, que empreenderam uma expedição até aqui em 1632. E aí ficaram maravilhados com o que eles viram, com a Lagoa Feia, com os índios que receberam os 7 capitães e a sua equipe, seu grupo muito bem, deram comida para eles, deram caça, pesca, eles ficaram maravilhados com tudo isso. Quanta abundância há aqui. Mas mais importante do que isso, do que essa grande alagoa, né, do que esses animais, essa caça, essa pesca, o mais importante, a riqueza maior, são esses campos limpos que permitem a gente criar gado. Então eles vieram para cá com a intenção de criação de gado, porque a Baía do Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara hoje, já estava muito pequena para eles. No gado não tinha mais espaço ali era a cana que dominava, então foram procurar um lugar mais distante. Isso é explicado pela geografia, sabe? É explicado a geografia histórica. Um núcleo importante cria núcleos em torno para poder se proteger, que vão criando núcleos cada vez mais afastados do centro. E Campos é um dos últimos nessa história. Não vai ser assim tão, não vai ser... Cabo Frio aparece primeiro.
Macaé aparece primeiro, Campos bem depois. Aí os 7 capitães deixaram aqui alguns parentes, amigos, né? Criaram 3 currais, um em Campo Limpo, outro no Cabo São Tomé, outro onde hoje é a capela de São Miguel, não mais a autêntica, mas uma capela que substituiu ali em São Miguel. Deixaram índios já aculturados, tomando conta desses pequenos rebanhos. Depois a cana entrou, né? Agora, o dia exato em que ela entrou, isso eu não sei. Há quem garanta que foi no dia 8 de dezembro de 1633. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que isso não é tão importante assim, ficar buscando as origens precisas. Importante a gente saber que o gado entra aqui por quê? A cana entra aqui por quê? E por que não houve colonização antes? Né? O que impediu? Há também a discussão, aquela discussão bairrista. Quem chegou primeiro foram pescadores de Cabo Frio, que fundaram uma aldeia na foz do Rio Paraíba do Sul. Aí vem também a historinha. O Lourenço do Espírito Santo, que trouxe esse pessoal todo de Cabo Frio, e aí a mulher dele foi tomar banho no Rio Paraíba, foi arrastada para o mar, morreu afogada, ele ficou muito desgostoso, e aí transferiu essa aldeia, esse acampamento, para o local onde hoje é São João da Barra. Existe registro sobre isso? Existem alguns indícios. Um indício é que, na Câmara de São João da Barra, no final do século XVII, existia um Lourenço do Espírito Santo. Não se sabe se não devia ser mais o mesmo Lourenço do Espírito Santo, porque de 1622 a 1679, naquela época, ficava difícil uma pessoa só. Talvez fosse filho, né? Mas existia esse nome. Né? Existia alguns indícios, que eu não descarto isso não. Eu acho até interessante, né, que do lado dos grandes fazendeiros, dos criadores de gado, exista um grupo de pescadores que também tenha chegado na região, porque a história o futuro dessa região é um futuro marcado por agropecuária e por pesca, perdendo sempre o pescador, né? E, bom, só para terminar a minha parte aqui, a freguesia foi elevada à vila em 1677, isso você vai ficar com o meu amigo Carlos Freitas daqui para frente, e a abertura de Vala do Furado, que foi assim, um feito magnífico, 1688, porque foi um caminho que o capitão José de Barcelos Machado encontrou para escoar as águas de chuva da planície aluvial. E os jesuítas se incumbiram de fazer isso anualmente, enquanto estiveram no Brasil, enquanto não foram expulsos do Império Colonial Português em 1759. Depois isso ficou abandonado.